Proteína, 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 proteína! A proteína, a grande questão. Quantas gramas de proteína precisamos para ganhar massa muscular? Toda a gente quer saber isto, estou sempre a ser bombardeado com esta pergunta. E se vocês perguntarem ao gajo grande que anda no vosso ginásio, ele vai-vos dizer algo como 13 gramas por quilo, ou quanta mais proteína melhor. Mas será que é assim? É isso que vamos ver neste vídeo de forma científica e no final eu vou-vos dar uma resposta. Então, vamos começar pela dose diária recomendada de proteína. A dose diária recomendada de proteína é de 0,8 gramas por cada quilo de peso. Ou seja, alguém que pesa 70 kg deve consumir 0,8 gramas de proteína por cada quilo. Tendo em conta este valor e usando um calculador online que eu vou deixar na descrição, com a minha idade, peso, altura e nível de atividade, eu precisaria de 60 gramas de proteína por dia. No entanto, isto é uma recomendação geral para a população em geral e não para atletas. Porquê? Porque os atletas precisam de níveis mais elevados de proteína. Já toda a gente sabe que quem pratica atividade física de uma forma intensa precisa de consumir mais proteína. E até aqui não há dúvida nenhuma, isto aqui já sabíamos. Mas agora, quanta proteína a mais precisamos de consumir? Aqui é que há um problema. Para uma questão tão comum e tão importante, já deveríamos ter uma resposta certa. Mas não temos. Esse é que é o problema. A ciência ainda não nos deu uma resposta certa, porque não é tão simples quanto isso. Não é só recomendar um valor. Há muitos fatores que entram nessa recomendação. As recomendações de proteína para atletas variam entre 1,2 gramas de proteína por quilo e 2,2 gramas de proteína por quilo numa fase em que estamos em excesso calórico. Isto é, não estamos em cutting, não estamos em restrição calórica, mas sim numa fase de ganho de peso. Na primeira parte do vídeo vou falar das recomendações para um excesso calórico e mais para o fim do vídeo vou falar das recomendações para um déficit calórico. Então, já sabemos que as recomendações de proteína no excesso calórico são entre 1,2 gramas por quilo e 2,2. Ok, até aqui tudo bem. No entanto, isto é um intervalo relativamente grande. Para efeitos deste vídeo, eu vou-me seguir por um artigo escrito pelo Eric Helms. O Eric Helms faz pesquisa nesta área, especialmente na área da proteína para o ganho de massa muscular e para atletas, portanto, é uma boa fonte de informação. Então, 80% dos estudos sobre proteína não mostram diferença praticamente nenhuma entre consumir o valor mínimo ou o valor máximo, isto é, entre consumir 1,2 ou 2,2. No entanto, os restantes 20% mostram que pode ser benéfico comer mais perto do valor superior. A International Sports Society tem uma recomendação entre 1,4 gramas e 2 gramas. Vamos então estabelecer um mínimo de 1,4 e um máximo de 2,2. Mas como 20% dos estudos parecem mostrar que é benéfico valores mais aproximados do limite superior, vamos ver alguns desses estudos. Um dos estudos que indicou valores mais altos foi este, feito em bodybuilders jovens, concluiu que necessitavam entre 1,7 e 2,2 gramas por quilo. Ok, então já sabemos que o máximo é mesmo 2,2 em face de excesso calórico e que o mínimo varia entre 1,4 até 1,7. Sendo que aqueles 20% de estudos apontam para resultados positivos com valores mais elevados, o Eric Helms concluiu por recomendar um mínimo de 1,8 gramas por quilo. E o máximo de 2,2 gramas por quilo, afirmando que não há qualquer vantagem em consumir acima disto. Mas sinceramente eu acho que 1,8 para a generalidade da população até é um bocadinho elevado. Para o atleta profissional que treina intensamente todos os dias, ok, percebe-se o 1,8. Agora para o Zé que vai ao ginásio 3 vezes por semana, se calhar 1,8 até é um valor elevado e ele com 1,5 ou 1,6 consegue exatamente os mesmos resultados. Mas seguindo então a recomendação do Eric Helms entre 1,8 e 2,2, qual é que deve-se consumir? 1,8, 1,9, 2 gramas, 2,1, 2,2? Há aqui uma diferença que mesmo assim é um bocadinho grande.
E aqui é que começa a ser um pouco mais complicado, porque começa a depender de muitos fatores e da pessoa em si. Um estudo mostrou que as variações de pessoa para pessoa são gigantes mesmo, e se a conclusão do estudo foi por 1,6 gramas de proteína, uma participante precisava de 2,8. Por isso já podem ver a diferença que faz de um corpo para o outro. Para sabermos ao certo quanta proteína precisamos para nós mesmos, precisaríamos fazer testes científicos, vários testes, comparar os resultados, e isso para o comum dos mortais não é possível e nem sequer é necessário, na verdade. Mas eu vou deixar aqui alguns fatores que podem fazer com que o vosso consumo de proteína precise de ser maior ou menor. Por exemplo, tens uma atividade física muito intensa, isto é, treinas pesado quase todos os dias, és muito ativo durante o dia. Sentes-te melhor com proteína alta ou com proteína baixa? E atenção aqui ao efeito placebo, podes se sentir melhor com proteína alta e pode ser apenas psicológico. Depois, começaste agora a treinar com intensidade, ainda és iniciante. Gostas mais de comidas altas em proteína ou baixas em proteína e preferes carboidratos e gordura? Se a resposta foi sim a quase todas estas perguntas, então provavelmente é boa ideia que fiques mais perto do limite superior de 2,2. No entanto, se foi não à maior parte destas perguntas, podes ficar perto do limite de 1,8 ou até mais baixo que isso, eu tenho a certeza que vais ter resultados na mesma. Mas o que tu deves fazer é testar por ti mesmo. Mantém 2 ou 3 semanas em cada nível, por exemplo, fazes uma semana com 1,5 gramas de proteína por cada quilo. E depois vais vendo como é que o teu corpo reage, como é que tu te sentes, se tens mais resultados, se tens menos resultados, e assim consegues descobrir para ti qual é que é o valor ideal. É que vocês têm que se lembrar de que se aumenta demasiado a proteína, têm que começar a cortar noutros lados, e os hidratos de carbono e a gordura também são essenciais. Concluímos então que numa fase de ganho de peso, o valor máximo é 2,2 gramas por quilo. E o valor mínimo é indefinido, mas segundo a International Sport Society é 1,4, segundo o Eric Helms é 1,8. Tendo em conta estes dois valores, podemos concluir pelo meio termo e estabelecer um limite mínimo de 1,6, que tenho a certeza que vai resultar para a maioria das pessoas. Portanto, para uma fase de ganho de peso, entre 1,6 gramas por cada quilo e 2,2 vão ficar bem de certeza. Proteína. 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 Se conhece alguém viciado em proteína, por favor ligue o número que está no ecrã. Ok, vamos agora ver para a fase de perda de peso, porque aqui já pode ser um pouquinho mais complicado, ou ainda mais complicado. Com certeza já todos ouviram dizer que numa fase de perda de peso, quando estás num déficit calórico, tens de consumir mais proteína, que é para manter a tua massa muscular, para conseguir recuperar melhor e todas essas coisas. Mas será que isso é verdade? Talvez seja verdade. Este estudo, feito num déficit calórico, comparou 1,2 gramas de proteína por quilo com 2,4 gramas e as 2,4 mostraram-se mais eficazes. Vários outros estudos mostram que pode ser benéfico consumir valores de proteína mais elevados numa fase de restrição calórica, mas é preciso muito mais estudo nesta matéria. Este estudo afirma que um indivíduo com 90 kg a consumir 2.700 calorias por dia precisa de 123 gramas de proteína no mínimo. No entanto, este mesmo indivíduo a consumir 4.000 calorias por dia já só precisaria de 90 gramas por dia. Mas como eu já disse e como o Eric Helms concluiu, é preciso muita mais pesquisa neste tópico, até porque não há evidência concreta de que o consumo de proteína superior a 2,2 gramas por quilo em déficit calórico seja vantajoso no que toca à retenção muscular. Parece apenas ter benefícios no que toca à saciedade e ao humor das pessoas. Tendo tudo isto em conta, ele acaba por definir o limite máximo de proteína, mesmo em déficit calórico, limite máximo em 2,8 gramas por quilo, uma vez que, ao aumentarmos demasiado a proteína, podemos tirar calorias aos carboidratos e à gordura, que também são essenciais. E como ficou bem visto neste vídeo, não é quanta mais proteína melhor. Na verdade, não precisamos assim tanta proteína quanto isso.
Ok pessoal, concluímos então que não há uma resposta unânime, quer seja para bulking, quer seja para cutting, mas que o limite máximo em bulking é 2.2 gramas por quilo. Isto aqui é estabelecido em todos os estudos, em todas as recomendações. Por isso o limite máximo temos. Depois temos limites mínimos que vão desde 1.2 até 1.8 gramas por quilo, sendo que a International Sports Society recomenda 1.4 e o Eric Helms 1.8. Portanto, aqui não podemos ter a certeza qual que será o valor mínimo, mas podemos estabelecer com alguma segurança um mínimo de 1.6 e eu tenho a certeza que funciona para a maioria das pessoas. Portanto, para bulking, entre 1.6 gramas por quilo e 2.2 gramas por quilo. Para cutting já sabemos que pode ser um bocadinho mais elevada, apesar de ainda precisarmos de muitos mais estudos nesta matéria, mas o limite máximo é 2.8 de qualquer das formas. E são esses os valores que eu tenho para vos dar. Como vocês podem ver, não há uma resposta unânime, há recomendações muito distintas e há muitas variáveis, não só nos estudos, mas também de pessoa para pessoa. A única maneira de sabermos para ti mesmo seria testar cientificamente, ou então testas tu próprio e vês os resultados que tens com cada nível. Quando tiverem a calcular a proteína, calculem em relação à vossa massa magra, porque se vocês forem relativamente magros isso não vai fazer uma grande diferença, mas se tiverem muita gordura já pode fazer alguma diferença. E lembrem sempre que a vossa dieta tem que ser execuível e que a maioria das pessoas até prefere comer um pouco mais de carboidratos e menos de proteína, uma vez que os carboidratos e até as gorduras são normalmente as comidas mais saborosas. Portanto, é esse vídeo pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Eu acho que este vídeo ficou super completo, nunca me deu tanto gozo fazer pesquisa para um vídeo, porque de facto aprendi muito, encontrei muitos estudos, muitas variáveis e foi um vídeo que me deu muito gozo de fazer. Por isso ajudem este vídeo a chegar ao máximo número de pessoas possível, deixem um gosto no vídeo, comentem em baixo, digam-me o que é que vocês acharam, digam-me se preferem valores mais altos ou valores mais baixos, digam-me se o vídeo foi útil, inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos e eu vejo-vos no próximo.